E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? A palavra de Deus que acabamos de ler nos relata episódio vivido pelo Adão. Quando Deus fez o homem era perfeito. O homem tinha uma intimidade com Deus. Havia um relacionamento íntimo entre Adão e Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus descia todos os dias da viração do dia para poder falar com Adão. Deus era amigo de Adão. Eles tinham um relacionamento. Eles tinham uma intimidade. Por isso que todos os dias, na viração do dia, Deus descia ao jardim para poder falar com Adão. Deus descia todos os dias para falar com Adão. Mesmo Deus sabendo tudo sobre Adão, ele todos os dias descia para falar com Adão. Porque havia uma intimidade, havia um relacionamento íntimo. Durante o relacionamento entre Adão e Deus, Deus deixou uma ordem para Adão. Mas chegou um certo tempo onde Adão desobedeceu a ordem de Deus. Chegou no momento onde Adão desobedeceu a ordem de Deus, pecando dessa forma contra Deus. Antes havia um vínculo entre Deus e Adão. Mas quando Adão desobedece a ordem de Deus, ele rompe o vínculo que havia entre eles. O vínculo que ligava o homem e Deus foi rompido por causa da desobediência de Adão. Por causa do pecado veio a morte sobre toda a humanidade. Por causa da desobediência de Adão veio a morte sobre toda a humanidade. Mas por causa do amor de Deus, por causa da misericórdia de Deus, Deus viu que o mundo não poderia perecer. Por causa do amor de Deus, por causa da misericórdia de Deus, Deus envia seu único filho. Deus envia seu único filho para poder morrer no nosso lugar. Deus envia seu único filho para poder pagar pelos nossos pecados. Com a morte de Jesus Cristo na cruz, Deus trouxe mais uma vez a oportunidade de fazer com que o homem tenha espaço diante de Deus. Com a morte de Jesus Cristo na cruz, trouxe mais uma vez a reconciliação entre o homem e Deus, fazendo dessa forma possível o perdão dos nossos pecados. Dantes, o salário do pecado era a morte. Mas por causa da graça de Deus, por causa da morte de Jesus Cristo na cruz, trouxe a chance de haver perdão dos nossos pecados. O vínculo que havia sido quebrado por causa do pecado veio a se ligar por causa da morte de Jesus. O relacionamento que havia sido quebrado por causa da desobediência de Adão, mais uma vez trouxe-nos de volta a Deus. Com a morte de Jesus Cristo na cruz, houve a reconciliação entre o homem e Deus. Por causa da morte de Jesus Cristo na cruz, tornou-se possível o perdão dos nossos pecados. Através da morte de Jesus Cristo na cruz, mais uma vez tivemos a chance de termos uma intimidade com Deus. Mais uma vez tivemos a chance de termos um relacionamento com Deus. Nos deu a chance de ser mais amigos de Deus. Nos deu a chance de conversarmos com Deus. Mesmo Jesus sofrendo na cruz, pagando pelos nossos pecados, carregando a nossa culpa, ainda existem pessoas que escondem os seus pecados. Mesmo Jesus sendo chicoteado, pregado na cruz, por causa dos nossos pecados, ainda existem pessoas que escondem os seus pecados. Você não precisa esconder os seus pecados, porque existe alguém maior que já veio pagar pelos seus pecados. Você não precisa esconder os seus pecados, você não precisa esconder os seus defeitos, porque Jesus já pagou pelos seus pecados. Você não precisa morrer por aquilo que Jesus Cristo trouxe a cura. Você não precisa morrer por aquilo que Jesus trouxe a purificação. Através da morte de Jesus Cristo na cruz, Ele trouxe a reconciliação entre nós e Deus.
Você não precisa morrer pelos seus pecados. Você não precisa esconder os seus pecados. Jesus não quer que você esconda os seus pecados. Jesus quer que você se arrependa e confesse diante dele. Pois Deus é justo e fiel para poder te perdoar, para poder te purificar de toda a iniquidade. Jesus já pagou pelos seus pecados. Jesus já morreu pelos seus pecados. Você não precisa esconder. Quando Adão peca contra Deus, a sua consciência lhe acusou, a sua consciência lhe julgou e ele se afastou da presença de Deus. Quando Adão peca, quando ele ouve a voz de Deus, por causa da sua consciência, ele se escondeu da presença de Deus. A consciência de Adão lhe acusou, dizendo que você acabou de pecar, você não é digno de permanecer diante da presença de Deus. Por isso que Adão se escondeu de Deus, porque a consciência lhe julgou, a consciência lhe condenou. Adão se afastou de Deus. Não foi Deus que se afastou de Adão, mas foi o próprio Adão que se distanciou de Deus, que se escondeu de Deus, porque a consciência lhe julgou. A consciência diz que ele não era digno de permanecer diante de Deus. Deus sempre descia para falar com Adão. Naquele dia, quando Adão pecou contra Deus, Deus não deixou de descer. Deus desceu da mesma forma, porque queria falar com o seu amigo. Por causa do seu pecado, a sua consciência te julga, a sua consciência te condena. Diz que você é sujo, diz que você é suja. Não adianta permanecer diante de Deus, não adianta orar, não adianta fazer o trabalho de Deus, porque você é sujo. A sua consciência te condena. Mas Jesus diz: arrependa-se e peça perdão. Não se esconda, mas sim arrependa-se. Não se esconda como Adão, mas sim arrependa-se e confesse diante de Deus. Quando nós pecamos, nós nos escondemos de Deus. Nós já não oramos mais. Nós já não buscamos mais a Deus. A nossa consciência nos faz nós sair da presença de Deus. Mas Deus ainda desce no mesmo lugar. Deus ainda desce no seu quarto. Deus ainda desce no seu lugar de oração. Mas você não está lá porque você se escondeu por causa do seu pecado. Mas Deus ainda desce no mesmo lugar para poder falar consigo. Deus ainda te ama. O que Ele quer é que você se arrependa e confesse diante dEle. E se converta dos seus maus caminhos. O amor de Deus não muda por causa dos seus pecados. O amor de Deus não muda por causa das suas falhas. Mesmo com seus defeitos, Deus ainda te ama da mesma forma. Mas o que Ele quer é que você se arrependa e volte para Deus. Lembre-se de onde você caíste e volte ao primeiro amor. Volte às primeiras obras. Volte a buscar a Deus. Volte a orar. Volte no mesmo lugar da oração, pois Deus desce no mesmo lugar. Assim como Deus desceu no jardim do Éden para falar com Adão, mesmo Adão tendo pecado, Deus desceu para falar com Adão. Deus ainda desce no seu quarto para falar consigo. Arrependa-se dos seus pecados, converta dos seus maus caminhos, não esconda os seus pecados, mas sim arrependa-se, arrependa-se, não esconda os seus pecados, arrependa e confesse diante de Deus. Lembre-se de onde você caiu e volte para Deus. Lembre quando deixou de orar, lembre-se quando você deixou de buscar e volte no seu quarto e volte a ajoelhar e volte a buscar, pois Deus desce no mesmo lugar, pois Deus desce no seu quarto para poder falar consigo, porque Ele está com saudade de ouvir a sua voz. Volte no seu quarto, ajoelhe e peça perdão, arrependa-se dos seus pecados. Muitos sofrem calado, porque não pedem ajuda. A sua consciência não lhe permite pedir ajuda, porque lhe diz que não adianta pedir ajuda, porque você já está há muito tempo no pecado. Vale mais você continuar no pecado, e a sua consciência te julgando. A sua consciência te diz para você não pedir ajuda, porque você tem multidão de pecado. Mas Jesus está a dizer: volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, arrependa-se dos seus pecados e confesse diante de Deus. Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua vida. Arrependa-se, converta-se dos seus maus caminhos e volte para Deus. Converta dos seus maus caminhos e volte para Deus. Volte a orar, volte a buscar, volte a clamar. Jesus está com saudade de ouvir a sua voz. Jesus está com saudade dos dias de joelhos no chão,
Jesus está com saudade das suas lágrimas. Jesus está com saudade quando você chorava diante da sua presença. Jesus está com saudade de quando você chorava por amor a Jesus. Jesus está com saudade de ver você diante da sua presença, fazendo a sua obra. Jesus quer que você volte ao primeiro amor. Mas para isso, arrependa-se e volte para Deus. Volte a fazer a vontade de Deus. Volte para o caminho de Deus. Deus quer mudar a sua história. Não importa quantas coisas ruins você já fez. Não importa quantas coisas erradas você já cometeu. Apenas arrependa-se verdadeiramente e volte para Jesus. Não importa o que você fez, apenas volte para a casa do Pai. Não importa o que você fez, apenas volte para Jesus. Arrependa-se e volte para Jesus. Pois Jesus ainda te ama. E Ele está de braços abertos para te receber, para te ouvir, para te perdoar e sarar as suas feridas. Jesus ainda te ama. Jesus te ama. Arrependa-se, filho. Jesus quer você por perto. Arrependa-se e volte para Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.